Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Filhos amados, povo querido, nesta segunda-feira, que nos reunimos para rezar pelas almas do purgatório, pelos nossos entes queridos. O Evangelho de hoje é do mesmo capítulo do Evangelho de ontem. É o clássico Domingo do Bom Pastor ontem, e sempre é um trecho sequencial de João 10. Ontem, para quem foi à missa, espero que todos tenham ido, senão amanhã tem confissão à tarde, porque a preguiça é um pecado de ir à missa, não indo à missa. Falava de Jesus à porta, mas não entrava propriamente no discurso do bom pastor. Hoje, um dia depois, a sequência do próprio texto nos leva à afirmação categórica. Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E ele deixa bem claro por que ele é o bom pastor. Ele difere o bom pastor do mercenário. O mercenário é aquele que ganha um dinheiro. Havia uma diferença. O dono das ovelhas levavam como pastor, mas certamente havia casos em que a pessoa era de idade, não tinha filhos e tinham ovelhas. Então o que ele fazia? Ele alugava o serviço de pastoreio. Ele alugava uma pessoa, ele contratava uma pessoa, como tem hoje pessoas que são pagas para passear com os cães, a gente vê muito frequente. Na época tinha esse emprego, pessoas que eram contratadas para cuidar das ovelhas. Havia até uma legislação para isto. Por exemplo, se uma ameaça, isso no Antigo Testamento, era uma cobra, ele tinha que defender. Era um lobo também. Mas se eram muitos ladrões e muitos lobos, ele tinha o direito de salvar a sua vida. Então ele podia fugir. Jesus sabia disso, conhecia de cor não, mas sabia muito do Antigo Testamento, era um bom judeu.
Então ele fala dos mercenários, aqueles que não têm vínculo com as ovelhas. Nós já ouvimos muitas vezes aquela expressão: o que engorda o boi é o olho do dono. Quem é que realmente ia cuidar das ovelhas e não ia medir esforços, seja com um lobo, dois lobos, seja um ladrão, dois ladrões? O dono do rebanho. Então Jesus diz: eu sou o bom pastor, porque eu me sinto dono, entre aspas, me sinto proprietário, porque quem me deu este rebanho foi meu Pai. Aqui está a diferença. E por isso, Jesus disse: eu dou a minha vida, não importa quantos lobos ferozes vierem, não importa quantos ladrões se apresentarem, se preciso for, pelas minhas ovelhas, eu sou capaz de dar a minha vida. E aqui está toda a diferença. Atualizando, nosso Senhor é nosso pastor, Ele deu a vida por nós, literalmente. Aquilo que parecia ser um discurso do bom pastor, Ele o faz de fato. É só olhar para o bom pastor traído, flagelado, carregando a cruz, sendo crucificado, se realiza aquilo que ele disse, o bom pastor. E está diante de nós o crucifixo, onde ele mostra realmente as últimas consequências de obediência ao Pai, mas as últimas consequências de amor às suas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então este é um ponto importante de ser esclarecido. Ele não é mercenário, ele não é contratado para cuidar, ele se sente responsável, dono. De contrapartida, nós devemos nos sentir confortáveis, ao mesmo tempo seguros. É verdade que nós temos muitos lobos ferozes, e temos lobo disfarçado de cordeiro. Nós temos muitas armadilhas que nos são armadas para nos pegar. O inimigo é ardiloso, o mal é ardiloso e ele age nas trevas, ele age na escuridão, porque tem medo da luz. Tanto que bem sabemos que os ladrões adoram a noite, porque ficam mais fácil os furtos, apesar de que está mudando bastante. Os ladrões de bicicleta das correntinhas e celulares estão à luz do sol, mas de modo geral, a noite propicia esconder as práticas ruins. Então devemos nos sentir assim: o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor cuida de mim. Claro que não estamos falando, tem até aquela música, fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar mesmo em meio à tempestade, a música inabalável. Neste caso, não é imaginar que nós nunca teremos uma doença, que nós nunca teremos uma ferida, um desgosto, nunca teremos as nossas frustrações. A verdade é que aconteça o que acontecer, o Senhor curará nossas feridas. Como disse Pedro na segunda leitura de ontem, por suas chagas fomos curados.
Nas nossas debilidades, o pastor nos ajudará. Nas nossas fraquezas, o bom pastor nos sustentará. Então, este primeiro ponto é importante. Um segundo ponto que o texto de hoje nos apresenta: tenho ainda outras ovelhas que não são do meu redil, deste redil. Também elas devo conduzir. Aí se encaixa a primeira leitura. Também para Pedro, também para os outros apóstolos que restaram, os 11. Num primeiro momento, as ovelhas de Jesus eram os judeus convertidos ao cristianismo. Foi difícil até para Pedro compreender que a morte de Jesus era para romanos, sírios, antíocos, que era para os pagãos. Foi difícil para ele compreender. Por isso a leitura hoje do Atos dos Apóstolos fala do segundo Pentecostes, que aconteceu na casa de Cornélio. Com isso, o que eu quero dizer? Jesus já tinha falado, mas lembra que o Senhor disse: eu vos mandarei o Espírito Santo para que lembrem algumas coisas que vocês esqueceram, que eu falei, e também para lhes revelar outras coisas, porque hoje vocês não compreendem. Para Pedro era difícil imaginar isso. Foi preciso uma visão que ele teve 3 vezes, como se não bastasse uma. Deus falou: vou mandar a segunda. Você não está acreditando, Pedro? Vou mandar a terceira. No porto de Jope, onde ele viu aquela toalha descendo. Levanta e coma. Jamais, Senhor, na minha boca nunca entrou nenhuma comida impura. 3 vezes. Você vai dizer por quê? Porque era muito novo. O novo assusta, também na nossa vida. De alguma forma, meus irmãos, nós começamos, e conforme a idade vai passando, mais e mais fazemos isso. Nós criamos o nosso mundo confortável. Qualquer coisa nova que aconteça, uma viagem inesperada, uma notícia não desejada, qualquer acontecimento, uma mudança, tem que largar esse apartamento, tem que passar para outro, um outro emprego que vem. Gente, isso causa uma instabilidade que a pessoa sofre antes da hora. É ou não é assim? Porque a gente vai criando as nossas rotinas. Nós vamos criando os nossos pontos de segurança. Pedro já não é mais uma criança. Ele está tendo que lidar com muita coisa nova. E de repente, estão pedindo para ele comer, por exemplo, carne de porco. Meu Deus, para um judeu, anátema sit, seja condenado. De repente, vem uma outra visão, tudo em visão. Por isso, quando você tiver uma visão que seja particular, padre, mas isso existe? Existe. Deus pode se manifestar em foro interno para você. Não quer dizer que seja para a igreja toda. Você quer chamar de intuição? Eu chamo de revelação. Todos nós devíamos estar muito atento como Deus se comunica comigo. Deus pode se comunicar num sonho. Gente, isso é bíblico. Não, padre, ali é figura de linguagem. Que figura de linguagem? Nada. Deus tem que falar comigo.
Deus tem que falar com você. Ele não vai pegar o WhatsApp, Ele não vai mandar um MSM, Ele não vai mandar, Ele não tem esse recurso de ficar mandando, como é que chama? Uma carta, um telegrama. Ele não vai pegar o telefone, Ele vai falar do jeito que Ele fala, na consciência. Então fique muito atento, vou usar a palavra entre aspas, intuições, eu quero dizer revelações. Às vezes num sonho, às vezes numa visão, numa percepção, numa sensibilidade da alma, Deus fala. Numa cura, num milagre, Deus fala, Ele quer se comunicar. Claro que você vai falar, Ele fala pela palavra, não tenho dúvida. Mas a hora que você lê aquela palavra, e a palavra cresce nos teus olhos, caramba, mas eu sempre li isso, mas hoje me tocou, me pegou. Não é uma revelação? Claro que é. Só que nós estamos tão destreinados, eu vou usar essa palavra, destreinados a entrar em sintonia com Deus, que nós não entendemos a linguagem de Deus. Eu queria frisar isso, porque nós estamos muito demais na lógica, nós estamos muito e demais nas coisas externas. Por isso que é importante de um cristão, de uma ovelha do bom pastor, silenciar. Eu lhe digo, Deus, Ele tenta se comunicar conosco de todas as formas. Voltando a Pedro, não é uma força da linguagem, eu tenho medo disso. Tudo agora linguagem figurada. Então não teve aquela visão. Gente, foi tão extraordinário para Pedro, que precisou anjos falar 3 vezes. Mas ainda não era tudo. Jesus disse, por que eu estou fazendo esse sermão? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Cornélio. Cornélio não era judeu, era pagão, romano. Jope ficava perto da cidade. Cornélio teve uma visão. De novo, um anjo apareceu para Cornélio. Espera aí, um anjo apareceu para um pagão? Meu Deus, o mundo caiu. Quem disse que nós somos os únicos destinatários de Deus? Quem disse? Um anjo apareceu e disse, Cornélio, vá a Jope e chame um homem de nome Pedro. Apareceu a Pedro e disse, vai aparecer uns homens na tua casa, siga-o. Meu Deus, você quer mais prova? Cornélio obedeceu, Pedro relutou, mas foi. Quando viu que era na casa de Cornélio, e sabia que era um pagão, era muito para a cabeça de Pedro. Eu não sei como é que não deu um curto-circuito. Primeiro, comer carnes impuras, que para o judeu era impuro. Segundo, entrar na casa de um pagão. Era um absurdo. Era inaceitável. Pedro reluta. Lembra que eu falei, tudo que é novo assusta. Na nossa vida, mas nós temos que tentar sempre exercitar a escuta
de como Deus fala. Ele fala com você, eu tenho certeza disso. Ele fala com você. A forma que ele escolheu, não sei, mas ele fala com você. Pedro entra. Você tem que entender o peso de quem era Pedro. Pedro é o Papa, é a pessoa que representa o Cristo. Ele sabia que quando ele tomasse essa atitude, ia repercutir em todos os outros apóstolos. Eles não estavam dispostos a isso, ainda não. Estavam ainda imaturos na missão. A igreja não estava estruturada. Ele sabia que ia ser criticado. Entrou. Falou. Agora vem o detalhe. Quando ele estava falando, o Espírito Santo desceu sobre a família inteira de Cornélio. Mais uma vez, sinal do céu. Quando ele viu aquilo, ele não só se convenceu, batizou a todos. Inclusive, é um dos pontos do batismo de criança. Batizou a todos sem exceção. E frase dele: o Espírito Santo desceu sobre eles como desceu sobre nós em Pentecostes no cenáculo. Perceba que o evangelho de hoje, sou bom pastor, outras ovelhas trarei. Para nós é um desafio. Não é só confortável. Sempre quando a gente fala do bom pastor, é na sensação de eu me confortar a Jesus. Também, meus irmãos, saber que Jesus é nosso bom pastor, isso é confortante, isso nos dá segurança, isso nos dá paz. Deveria nos dar um pouco mais de esperança. Como disse a leitura orante de hoje, quem perdeu às 10 da manhã, tem a reprise 10 da noite, às 20 horas, não sei se você está assistindo novela, né? Mas se você não estiver assistindo novela, é que agora saiu até a novela das 10, você pega lá a leitura orante, e hoje, Romanos vai dizer como é importante sermos fortes na fé, ajudarmos os fracos, e em Cristo termos esperança e paciência. Leitura orante de hoje. Percebe como uma coisa puxa a outra? Então, claro que é bom ter o bom pastor, mas ao mesmo tempo é um desafio. E se Deus está te revelando, está te procurando, porque Deus, Ele procura a gente. Vou afirmar de novo algo que eu queria frisar. Deus está tentando fazer uma descagem direta para você. Deus está querendo, sempre. Deus está tentando te falar. Você está conseguindo ouvir? Eu contei hoje 3 aparições da toalha, aparição do anjo a Pedro, aparição do anjo a Cornélio. E como que Deus está se comunicando com você? Ai, padre, eu não estou escutando nada. Claro, no TikTok eu nunca vi Deus fazer uma postagem no TikTok. Ah, eu não estou ouvindo nada. Claro, você fica seguindo os influencers da vida, separa, se junta, separa, aí faz que isso, faz que aquilo. Aí, meu filho, eu não sei, eu acho que Deus não vai falar ali não. Deu uma leve impressão que no Facebook dos influencers, no Instagram dos influencers, Deus não vai ter anjo não. Quem dera, se a gente tentasse hoje, só hoje, do bom pastor: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Porque também foi uma promessa de Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas
e elas ouvem a minha voz. Por que você não fala: Senhor, eu não estou te ouvindo? Senhor, talvez esteja falando em FM, mas eu ainda estou no AM. Está falando em digital, eu estou no analógico. Fala de um jeito que eu entendo, Senhor. Eu estou meio cego, cabeça dura. Seja mais claro, rasgue o verbo, Deus. Mas passar a vida inteira, sem identificar a voz de Cristo, tem alguma coisa errada. Amém.